Capítulo 3. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Postas estas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções à Nossa Senhora e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro e enganador fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado, sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Assim como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata, e muito raramente outros metais, por estes não lhe valerem tal trabalho, também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções, como as que se referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora. Estas são, entre as demais devoções, o que são o ouro e a prata entre os metais. Em razão disso, é muito importante conhecer, primeiro, as falsas devoções à Santíssima Virgem para as evitar e a verdadeira para abraçá-la. Depois, importa distinguir entre tantas práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, a mais agradável à Santíssima Virgem Maria, aquela que dá mais glória a Deus e que é mais santificante para nós, para a ela nos apegarmos. Artigo 1º. Sinais da falsa devoção e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções, a saber: 1. Os devotos críticos. 2. Os devotos escrupulosos. 3. Os devotos exteriores. 4. Os devotos presunçosos. 5. Os devotos inconstantes. 6. Os devotos hipócritas. 7. Os devotos interesseiros. 1. Os devotos críticos. Os devotos críticos são ordinariamente sábios orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Vêem com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua, para aí rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora, ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causam imenso mal à devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo, sob o pretexto de destruir abusos. 2. Os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiram. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante de um altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento. Como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem,
nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhe são habituais. Para que servem tantos terços, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisto tudo. Faz-se da religião uma palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. Frequentemente pronunciam este santo nome sem a devida reverência, sem descobrir a cabeça, digo entre parênteses. É preciso pregar Jesus Cristo, eis a doutrina sólida. Isto que dizem é verdadeiro num certo sentido, mas quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Santíssima Virgem, é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo sob o pretexto de um bem maior, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples. Só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente Jesus Cristo, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus. A Santa Igreja com o Espírito Santo bendiz em primeiro lugar a Virgem e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Lucas 1:42. Não é que Maria seja mais que Jesus, ou igual a ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável. Mas para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem e contra esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 3. Os devotos exteriores. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada, desorientam-se, abandonando tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores, e não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior, por ser o essencial, sem todavia desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. 4. Os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões ou amigos do mundo. Sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque rezam o terço, porque jejuam os sábados e pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou às suas congregações, ou porque trazem o hábito ou a cadeia da Santíssima Virgem. Se alguém lhes diz que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção capaz de os condenar, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para a condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequei, a hora da morte será suficiente. E, para mais, são devotos de Nossa Senhora, usam o escapulário, rezam diariamente, sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave-Marias em sua honra. E, às vezes, até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem e até jejuam. Para confirmar o que dizem e para ainda mais se cegarem,
Citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nestas se conta como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem. Ou ainda como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, ou obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados no momento da morte, pela misericórdia da Virgem, sendo assim salva. E estes falsos devotos esperam o mesmo. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, traspassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, esta espécie de pessoa, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção a Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Por isso, afirmo, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna é o menos perdoável de todos. Concordo que para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo pecado, embora isso fosse de desejar, mas pelo menos é preciso, e note-se bem o que vou dizer, é preciso primeiro ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Isto é de uma utilidade maravilhosa para a conversão de um pecador mesmo endurecido. Se o meu leitor está nesse caso, aconselho-o a que o faça, ainda mesmo que já tenha um pé no abismo. Faça estas boas obras unicamente com o fim de obter de Deus, por intercessão da Virgem Santíssima, a graça da contrição e do perdão dos seus pecados, e a graça de vencer os seus maus hábitos. Não as faça, porém, pensando que poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência, o exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e as máximas do Santo Evangelho. 5. Os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora, ora e pouco depois já não parecem os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois já não praticarão as regras com fidelidade. Mudam como a lua e Maria esmaga-os sob os seus pés como ao crescente. Apocalipse 12:1. Porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel. Estes têm a fidelidade e a constância por herança, mas vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. 6. Os devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. 7. Os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade desse gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe. Guardemo-nos das falsas devoções. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo.
dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo, dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas, dos devotos presunçosos, que ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem apodrecem nos seus pecados, dos devotos inconstantes, que por leviandade variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas, que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons, e finalmente dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas orações à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira, que é 1. Interior, 2. Terna, 3. Santa, 4. Constante, 5. Desinteressada. 1. A verdadeira devoção é interior. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é, em primeiro lugar, interior, quer dizer, parte do espírito e do coração. Provém da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se forma das suas grandezas e do amor que se lhe consagra. 2. A verdadeira devoção é terna. Em segundo lugar, é terna, isto é, cheia de confiança na Virgem Santíssima, como é a de um filho na sua boa mãe. Faz com que uma alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura. A alma implora o auxílio desta terna mãe em todo o tempo, lugar e circunstância, nas dúvidas para ser esclarecida, nos desvios para ser reencaminhada, nas tentações para ser sustentada, nas fraquezas para ser mortificada, nas quedas para ser reerguida, nos desânimos para ser encorajada, nos escrúpulos para ser livre deles, nas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolada. Numa palavra, em todos os males físicos ou espirituais, Maria é o seu socorro habitual, não receando ela importunar esta boa mãe, nem desagradar a Jesus Cristo. 3. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isto é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. Estas são as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. 4. A verdadeira devoção é constante. Em quarto lugar, a devoção verdadeira é constante, fortalece a alma no bem, levando-a a não abandonar com facilidade os seus exercícios de devoção. Torna-a corajosa em opor-se ao mundo com as suas modas e máximas, à carne com seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio com suas tentações. De modo que uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, melancólica, escrupulosa nem receosa. Não quer isto dizer que não caia, ou que não mude algumas vezes na sensibilidade da sua devoção, mas, se cai, estende a mão à sua boa mãe e levanta-se. Se perde o gosto à devoção sensível, não se perturba, porque o justo e fiel servo de Maria vive da fé em Jesus e Maria, e não dos sentimentos do corpo. 5. A verdadeira devoção é desinteressada. Finalmente, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é desinteressada, pois inspira a alma que não se busque a si mesma, mas só a Deus em sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto de Maria não serve esta augusta rainha por espírito de lucro ou de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela algum bem, mas sim porque ela é amável. É por isso que a ama
e serve tão fielmente nos desgostos e securas como nas doçuras e no fervor sensível. Ama-a tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Oh, como é agradável e preciosa aos olhos de Deus e de sua Santa Mãe uma tal alma que não se busca a si mesma nos serviços que lhe presta, mas como é raro encontrá-la presentemente. Foi com o intuito de que não seja tão rara que peguei na pena e escrevi o que tenho ensinado com fruto, em público e em particular, nas minhas missões durante muitos anos. Desígnios, esperanças e anúncios proféticos. Muito já se disse acerca da Santíssima Virgem, mas muito mais me resta dizer, e infinitamente mais será o que hei de omitir por ignorância, insuficiência ou falta de tempo, no desígnio que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Oh, como seria bem empregado o meu trabalho, se este pequeno escrito caísse nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria, não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem. João 1,13. E se este livrinho lhe revelasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem que vou descrever. Se eu soubesse que o meu sangue criminoso podia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo em honra da minha querida mãe e soberana rainha, de quem sou o último dos filhos e dos escravos, servir-me-ia dele em vez de tinta para escrever as letras. Tenho esperança de encontrar almas boas que, pela sua fidelidade à prática que ensino, compensarão a minha querida mãe e senhora pelas perdas que a minha ingratidão e infidelidade lhe tem causado. Sinto-me mais do que nunca animado a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração, e já há muitos anos peço a Deus que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá um número nunca igualado de filhos, servos e escravos de amor, e que, por este meio, Jesus Cristo, meu Mestre muito amado, reinará nos corações como nunca. Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me e faz-me esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Mateus 24,15. Aquele que lê, entenda. Quem puder compreender, compreenda. Mateus 19,12. Artigo 2º. As práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As práticas comuns. São muitas as práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eis em resumo as principais. Primeiro, honrá-la como digna Mãe de Deus, com o culto de hiperdulia, ou seja, estimá-la acima de todos os outros santos, como sendo obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segunda, meditar suas virtudes, privilégios e ações. Terceira, contemplar as suas grandezas. Quarta, dirigir-lhe atos de amor, de louvor e de reconhecimento. Quinta, invocá-la com todo o coração. Sexta, oferecer-se e unir-se a ela. Sétima, fazer as suas ações com o fim de lhe agradar. Oitava, começar, continuar e terminar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de as fazer por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com e para Jesus Cristo, nosso último fim. Mas adiante explicaremos esta última prática. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem igualmente várias práticas exteriores, sendo as principais. Primeira, inscrever-se nas suas confrarias e entrar nas suas congregações. Segunda, ingressar nas ordens religiosas instituídas em sua honra.
Terceira, publicar os seus louvores. Quarta, dar esmolas, jejuar e fazer mortificações espirituais ou corporais em sua honra. Quinta, trazer as suas insígnias como o Santo Rosário, o terço, o escapulário, a medalha milagrosa ou a cadeiazinha. Sexta, rezar com modéstia, atenção e devoção o Santo Rosário, composto de 15 dezenas de Ave-Marias, em honra dos 15 principais mistérios de Jesus Cristo, ou o terço de 5 dezenas, que é a terça parte do Rosário, em honra aos 5 mistérios gozosos, dolorosos ou gloriosos. Os mistérios gozosos são a Anunciação, a Visitação, o Nascimento de Jesus Cristo, a Purificação e o Encontro de Jesus no Templo. Os mistérios dolorosos são a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, a sua flagelação, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz e a crucificação. E os mistérios gloriosos são a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, a descida do Espírito Santo, ou Pentecostes, a assunção da Santíssima Virgem ao céu, em corpo e alma, e a sua coroação pelas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Também se pode rezar um terço de 6 ou 7 dezenas em honra dos anos que se supõe ter vivido a Santíssima Virgem na terra. Ou ainda a coroinha de Nossa Senhora, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave-Marias, em honra da sua coroa de 12 estrelas ou privilégios. Igualmente se pode rezar o ofício da Santíssima Virgem, tão universalmente aceito e recitado na Igreja. Ou o pequeno saltério de Nossa Senhora, composto por São Boaventura em sua honra, e que é tão terno e devoto que não se pode rezar sem comoção. Ou 14 Pai Nossos e Ave-Marias em honra das suas 14 alegrias. Enfim, podem rezar-se quaisquer outras orações, hinos e cânticos da Igreja, tais como o Salve a Rainha, o Alma Redentoris Mater, o Ave Regina Caelorum ou o Regina Caeli, segundo os diferentes tempos, o Ave Maris Stella, o Gloriosa Domina, o Magnificat, ou outras fórmulas de devoção de que os livros estão cheios. Sétima, cantar e fazer com que se cante em sua honra cânticos espirituais. Oitava, dirigir-lhe um certo número de genuflexões ou inclinações, dizendo-lhe, por exemplo, 60 ou 100 vezes cada manhã, Ave Maria, Virgem Fiel, a fim de obter de Deus, por meio dela, a fidelidade e as graças de Deus durante o dia. Da mesma maneira pode-se dizer à noite, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, para pedir por ela perdão a Deus dos pecados cometidos nesse dia. Nona, cuidar das suas confrarias, enfeitar os seus altares, coroar e embelezar as suas imagens. Décima, levar e fazer com que sejam levadas em procissão as suas imagens e trazer uma consigo como arma poderosa contra o espírito maligno. 11ª, mandar fazer e colocar imagens suas ou o seu nome nas igrejas, nas casas, nas portas e entradas das cidades, igrejas e habitações. 12ª, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. Há ainda outras numerosas práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem que o Espírito Divino inspirou às almas santas e que são muito santificadoras. Podem ser lidas por extenso em Paraíso Aberto à Filágia, composto pelo reverendíssimo padre Paul Barry da Companhia de Jesus. Nesse livro, o autor recolheu grandes números de devoções praticadas pelos santos em honra da Santíssima Virgem. Estas devoções são de uma eficácia maravilhosa para santificar as almas, desde que sejam feitas com a boa e reta intenção de só agradar a Deus e de se unir a Jesus Cristo como a seu fim último e de edificar o próximo, com atenção, sem distrações voluntárias, com devoção, sem precipitação nem negligência, com modéstia e compostura, respeitosa e edificante do corpo. A prática perfeita. Tenho lido quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem e tenho conversado familiarmente com os mais santos e sábios personagens destes últimos tempos. No entanto, declaro bem alto que não conheci
nem aprendi prática de devoção semelhante à que vou expor. Esta exige de uma alma mais sacrifícios por Deus e a esvazia mais de si mesma e do seu amor próprio. Conserva-a ainda mais fielmente na graça e a graça nela. Une-a também mais perfeitamente a Jesus Cristo e, finalmente, é mais gloriosa para Deus, mais santificante para a alma e mais útil ao próximo. Como o essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar, não será igualmente compreendida por todos. Uns ficarão no que é exterior e não passarão além, e estes serão a maioria. Outros, e serão em pequeno número, penetrarão no interior da devoção, mas subirão um degrau. Quem subirá ao segundo? Quem chegará ao terceiro? E quem aí se estabelecerá de uma maneira permanente? Só aquele a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Será Ele próprio quem conduzirá a alma fidelíssima para lá, para avançar de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, até que chegue à transformação de si mesmo em Jesus Cristo, à plenitude da sua idade na terra e da sua glória no céu.